Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 18 de abril de 2025. Nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 10. Jesus convoca os 12 e vai lhes dar as instruções necessárias para fazer a obra. Diz o versículo 1 que, chamando seus 12, aqueles que ele tinha escolhido, aqueles que estavam mais próximos dele, entendamos que Jesus tinha muitos discípulos que o seguiam, milhares de pessoas o seguiam e tinham muitos discípulos que estavam sempre perto dele. E ele chama 12 dentre aqueles. Eu posso dizer isso porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro resolve ali escolher alguém para entrar no lugar de Judas, e ali ele procura alguém que vai ser escolhido, tem que ter estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Ou seja, muitas outras pessoas, outros discípulos, além desses 12, estavam constantemente com Jesus, mas esses 12, eles eram especiais, tinham sido escolhidos a dedo, tanto que os nomes deles figuram em todos os evangelhos. Nós vamos ver que Jesus dá a eles poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, curarem toda enfermidade e todo mal. E aqui vão ser nomeados, como disse, o primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Infelizmente, nós vamos ver Judas sempre sendo qualificado no último lugar como aquele que traiu Jesus, e Pedro sempre aparece como o primeiro da lista. Jesus envia e as instruções são muito claras. Primeiro, no versículo 5, Jesus diz para eles não irem pelos caminhos dos gentios, nem entrarem na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A instrução de Jesus é muito clara. Ele vai dizer que, primeiramente, os discípulos deveriam pregar para os judeus, para aqueles que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses é que deveriam receber o evangelho em primeiro lugar. E qual era o evangelho que devia ser pregado? Versículo 7. É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Veja que Jesus orienta os seus discípulos a irem e fazerem todas essas coisas de graça. Eles não deveriam cobrar por aquilo que eles estavam fazendo, curas, libertações, ressurreições. Eles estavam ali totalmente capacitados para poderem fazer isso. Mas, apesar de todas essas bênçãos que eles iriam fazer, Jesus deixa muito claro no versículo 16 que ele estava os enviando como ovelhas no meio de lobos. Então era para eles serem prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Veja que Jesus cita o reino animal aqui para estar ilustrando para aqueles discípulos ali como eles deveriam agir. Eles eram ovelhas, pessoas que deveriam obedecer ao seu pastor, mas estavam no meio de lobos. Ali os vorazes que queriam devorar a eles. Por isso eles deveriam ser prudentes como as serpentes, sempre atentos, e inofensivos como as pombas. Era a humildade que tinha que estar sobre a vida deles. No versículo de número 19, Jesus vai dizer que esses lobos, esses que estavam ao seu redor, eles os entregariam. E quando isso acontecesse, não era para ter cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Num contexto de perseguição, num contexto onde as coisas estão ali difíceis, onde eles vão ser presos, onde vão ser torturados, eles ainda assim seriam usados pelo poder do Espírito Santo para poder ministrar a palavra de Deus, e era para eles estarem despreocupados, porque era este Espírito quem falaria através dele. Então Jesus está deixando claro que, como diz o versículo 22, que eles seriam odiados de todos por causa do nome dele. Mas aquele que perseverasse, aquele que cumprisse as suas ordens até o fim, esse sim é que seria salvo. Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós aqui é que a evidência da salvação é justamente essa perseverança em estar com Cristo, em confiar no Espírito Santo, em levar a palavra do Senhor. Ele ali tira todo o temor daqueles discípulos no versículo 26, dizendo: não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ele diz: não temais os que matam o corpo. Jesus está dizendo: ó, esses aí eles podem te prender, te torturar, mas não temam estes que podem apenas fazer mal ao seu corpo físico. Eles não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está falando do próprio Deus. O único que pode lançar alguém no inferno é o próprio Deus, com alma e corpo. Nós vamos entender que quando morremos agora, se não conhecemos a
a Cristo, nossas almas elas vão para o lugar de tormento. E depois da ressurreição, depois da volta de Cristo, tanto a alma quanto o corpo sofrerão no lago de fogo ardente. É o que a palavra de Deus diz para nós, e nos devocionais futuros, falando sobre Tessalonicenses e sobre Apocalipse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por fim, Jesus vai falar aqui que quem ama o pai, a mãe, mais do que a ele, não é digno dele. E quem ama o filho ou filha mais do que a ele, não é digno dele, diz o versículo 37. Parece estranho nós entender. Poxa, Jesus está dizendo para nós amarmos a ele acima da nossa própria família. Sim, ele precisa ser prioridade. Mas entendamos uma coisa: quando colocamos Jesus como prioridade, nós vamos amar muito mais nossos pais, nossas mães, nossos filhos, filhas, nossos cônjuges serão muito mais abençoados por amarmos a Jesus Cristo em primeiro lugar. E Jesus aqui pela primeira vez no livro de Mateus vai falar acerca da cruz, diz o versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus está falando acerca do preço de servir a ele, o preço de ser discípulo dele, o preço do discipulado, é amar a ele acima de todas as coisas e tomar a sua cruz, negar a si mesmo, é seguir ao Senhor. Jesus falar da cruz aqui para aqueles discípulos deve tê-los feito arregalar os olhos, porque a cruz era o instrumento de maior tortura, a pior humilhação que o Império Romano usava contra aqueles que eram pegos em alguma falta. E Jesus está dizendo que os discípulos dele deveriam tomar a cruz e seguir atrás dele, porque ele também levaria a cruz. Ele termina dizendo que quem recebe a ele, recebe aquele que o enviou. Ele diz, versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, aqueles que receberem os discípulos de Cristo, nós que estamos levando a palavra, pode ter certeza que está recebendo o próprio Jesus Cristo. Por outro lado, como nós sabemos, quando Paulo vai se converter, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aqueles que perseguem aos cristãos estão perseguindo ao próprio Jesus Cristo também. Então, que nós possamos nos lançar aos pés de Jesus, entregar a palavra dele adiante, e você que está ouvindo essa palavra, receba essa palavra no seu coração, entregue-se a ele, porque ele tem algo especial para a sua vida. Você também é chamado para ser um discípulo de Cristo. Deus conceda um fim de semana especial e a paz do Senhor.